Boa noite, pessoal. Vamos então para a nossa primeira aula de Excel. A versão do Excel que eu irei trabalhar é a versão 2013. Para quem não conhece, né, que é novidade, que ainda trabalha com 2003, muito comum encontrar no mercado a versão 2007, né? Muitas empresas e indústrias ainda não atualizaram esse software devido ao custo e questões legais, mas é um software muito bacana, é uma experiência bem positiva. Então, quem tem aí ou quer, né, ter a experiência de lidar com o Excel 2013, vamos lá então. E quem não tem essa possibilidade, pode sim acompanhar essa videoaula pelo 2007 ou 2010, até mesmo pelo Word 2003. Você não vai ver diferença nas funções, você vai perceber a diferença no layout, né, na aparência desse software. Então vamos lá, vamos abrir ele aí para você entender. Então na inicialização do 2013, pessoal, ele já apresenta aí para você uma característica diferente, um layout mais aberto. O bacana dele é que ele trabalha integrado, ou seja, com a nuvem, né, online. Você pode salvar esse arquivo direto na nuvem e depois editar no seu próprio navegador. Foi um ponto positivo aí que a Microsoft fez, uma mudança que é bem positiva. Então você entra com seu login e senha, ele fica aqui conectado. Aqui na lateral esquerda nós temos os arquivos recentes, então você pode perceber que tem até históricos meu de planos de aula realizado na escola onde eu trabalho. Aqui nós temos as possibilidades de você trabalhar com planilhas prontas, ela já vem formatada. É aquela coisa, eu não aconselho muito porque quando você quiser fazer uma alteração de uma determinada fórmula ou função, vai ser um pouco mais difícil, porque já é uma planilha que já é moldada, né? Ela é específica para aquilo e você vai trabalhar somente com aquilo. Eu gosto muito de trabalhar sempre com as minhas planilhas, né? A criação da sua planilha, do seu individual, do seu jeito de trabalhar com os arquivos. Então, iniciando aí um modelo em branco, você percebe aqui as principais guias ativas, né? A página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibição. A desenvolvedor, que eu já deixei ativada aqui, mas nós vamos aprender a ativar essa guia mais à frente. E um aplicativozinho que eu tenho, que é o Nitro Pro, que converte todos os arquivos em PDF. Apesar da versão, a partir de 2010, já converter, né, no momento que você vai salvar como seu arquivo, já converte isso em PDF, então evita muita dor de cabeça. Na página inicial, né, do 2013 não houve alteração em relação às versões 2007 e versão 2010. No menu inserir, nós temos o acréscimo, né, a possibilidade de obter imagens online, o que facilitou muito o processo, que você não precisa mais salvar imagem como era nas versões anteriores, né? Caso você queira salvar a imagem, a logomarca de empresa e tudo mais, você já pode fazer a pesquisa direto. Você tem três possibilidades, né? Buscar isso do OneDrive, fazer uma pesquisa no Bing, que é a barra de pesquisa, seria o Google da Microsoft, né? Entre aspas, e do SharePoint, que são arquivos diretos. Possibilidade também de você buscar do Flickr, que é um site, para quem não conhece, dê uma entradinha e olhe aí para você, você vai achar bem legal. Chama Flickr, é um site específico de fotos e imagens. Você pode buscar no seu Facebook. Quando for colocar uma imagem, por favor, não pegue aquela foto no banheiro, né, que é meio tenso, mas tudo bem, se você optar por isso, tranquilo. Bacana também que você pode trabalhar com gráficos, esses gráficos foram melhorados e aprimorados. Tem esses mini gráficos, você pode colocar gráficos de processo, entre outras coisas, né? Gráfico de linha para mapear um único requisito. Layout de página também não houve alteração em relação ao 2007, quem já trabalha com ele, e o 2010. As fórmulas também não houve alteração das funções originais, houve sim um acréscimo do setor que eu mais gosto de trabalhar no Excel, que são as funções lógicas. Houve o acréscimo do se não disponível, verdadeiro e o short, que são funções lógicas. Nas demais também houve acréscimo de função, na área da matemática, né? Houve acréscimo aqui nas funções de engenharia, né? Acrescentou a compatibilidade de funções de web, que você pode trabalhar com busca e integração de arquivos direto na internet, ou, né, se você tiver um conhecimento mais profundo, diretamente conectado com o seu banco de dados. A guia dados, revisão, exibição, também não houve alteração, então permanece da mesma forma. E a guia desenvolvedor, que é onde sim, né, inicia-se o Excel avançado. Então você basicamente trabalharia com essa guia desenvolvedor com conhecimento prévio e interessante de Excel. Bom, então vamos lá. Mais embaixo aqui, pessoal, nós temos a nossa área de trabalho.
né? Para quem não conhece, esses retângulos chamam-se células. Cada célula possui um endereço único e esse endereço único não pode ser alterado, né? Ele é único, ele é específico, como o endereço da sua casa, só existe ela naquela rua, naquele setor, naquela cidade. Isso tem uma razão e tem um porquê que nós vamos entender daqui um pouquinho. Nós temos aqui as colunas e nós temos também as linhas. Então, coluna C, linha 3, por exemplo. E a coluna C com a linha 3, eu tenho a célula chamada de C3. A coluna D com a linha 5, eu tenho a célula chamada D5. Então, cada coluna e cada linha, pessoal, o encontro dessas duas, eu chamo sempre primeiramente vem o nome da coluna, depois o nome da linha. Então, célula C5, E5, E4, no caso aqui. Outra mudança que teve em relação às versões anteriores é que aqui nós estávamos acostumados a trabalhar com Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Como vocês viram aqui eu clicando, o Excel 2013 ele traz somente uma guia por vez, é aquela que você vai escolher para adicionar, né? Não há problema se você optar por colocar várias guias, etc, né? A vantagem do Excel é esse. Então vamos lá, vamos criar uma primeira planilha, um primeiro evento aqui, bem clichêzão mesmo do Excel, né? Que é um controle de notas escolares. Opa! Tem que saber digitar também para trabalhar com Excel, viu, pessoal? Bom, o primeiro recurso que nós vamos utilizar, pessoal, logicamente, se você quiser me acompanhar aí clicando na mesma célula que eu cliquei, na E1, e digitar controle de notas escolares, depois que você fizer isso, você vai clicar aqui na A1 e arrastar até a H1, né? Um clique e arrasta. Vai usar essa ferramenta aqui chamada de mesclar e centralizar. O pessoal confunde muito com a ferramenta mesclar e centralizar com a ferramenta centralizar. A ferramenta mesclar e centralizar, ela mescla e centraliza um determinado conjunto de células. E a função centralizar, ela simplesmente centraliza uma determinada informação que está contida dentro de uma célula. Então, para que eu possa fazer a junção de vários, eu usei então mesclar e centralizar, belezinha? Então vamos lá, coloquei aqui, eu vou aumentar um pouco essa fonte para que ela fique destacada. Eu gosto muito de trabalhar, pessoal, com a fonte 18, 14 e fonte 12, para poder criar uma hierarquia entre os arquivos, tá? Mas você é livre aí para escolher a melhor opção para você. Aqui embaixo agora, pessoal, vou colocar o seguinte, vou colocar aqui, ó, aluno, na lateral vou colocar o primeiro. Wellington, eu não lembro como é que coloca essa bolinha do primeiro, segundo, terceiro e quarto, como é que eu faço? Pessoal, existe um recurso chamado Alt-GR no seu teclado, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó, vai colocar o número 1, por exemplo, vai apertar a tecla Alt-GR com o polegar, para quem não sabe, o polegar é o dedão, tá? Apertou o polegar, localiza a célula, a sua tecla, desculpa, que tem uma bolinha com um tracinho embaixo. Geralmente ela contém 3 símbolos na mesma tecla. Apertou Alt-GR, apertou a bolinha com tracinho embaixo, vai sair aí a numeração. Tranquilão? Aqui na minha lateral nós vamos colocar média. E aqui acima, pessoal, você vai digitar o seguinte, ó, bimestres. Galera, quem se estiver achando muito rápido, por favor, pausa o vídeo, vai fazendo devagarzinho, para poder pegar a compreensão do porquê que você está fazendo isso, ok? Esse é o grande segredo do Excel. Muitas vezes as pessoas falam, Wellington, queria fazer um Excel avançado, um Excel básico, intermediário, mas o que dificulta, pessoal, o Excel é a informação que você está trabalhando e também a organização que você tem mediante esses arquivos. O Excel ele é 60% de fórmulas e funções e 40%, galera, é a formatação, é o layout. Imagina você, né, bonita, tá, acabou de acordar, belezinha, é uma coisa, certo? Quando você está indo ali para uma festa, né, um show de Gustavo Lima, por exemplo, você se produz inteira. Potencializa, não potencializa? Então, é a mesma coisa com o Excel. Então, imagina que o Excel agora é você acordando. Tá bonito, mas pode melhorar. Então, agora nós vamos fazer com que esse Excel vá ao show do Gustavo Lima, belezinha? Então, nós vamos selecionar aqui as guias. Vamos colocar aqui tamanho 14, né? Para diferenciar um pouquinho. Vou selecionar isso aqui, ó, e centralizar. E seleciono o seguinte, pessoal, olha só que legal.
clico aqui na primeira célula, que está acima do primeiro, né, de primeiro bimestre, arrasto até o quarto bimestre, mesclo e centralizo. E agora, galera, eu vou colocar a cor. Onde é que eu coloco cor, professor? Eu não lembro, não lembro como é que eu faço isso. Na guia fonte tem o balde, né, eu chamo baldinho, mas está aí cor de preenchimento. Caso você tenha dúvida em relação ao nome das ferramentas que você está utilizando, é só colocar o mouse em cima. E na lateral é a cor da fonte. Então, se eu clico aqui no balde na lateral, eu posso escolher a cor. Eu gosto muito de trabalhar com azul e branco, ou verde e branco. Vou fazer aqui verde e branco. Né? Mudei aqui a fonte e a cor. Vou aqui no aluno também mudo. Vou aqui mudo. Na média também mudo. Olha só que legal, né? Tá começando a ter uma aparência bacana. Então nós vamos cadastrar aqui 5 alunos só para que a gente possa entender isso aqui. Então coloca lá, ó, Amanda, Júlio, vou colocar aqui o Wellington, Aline e Fernando. Vamos lá cadastrar uma nota. Nesse momento, pessoal, você tem que decidir o seguinte: ou você coloca esse número inteiro ou você coloca ele em número decimal. Tá? Isso influencia muito no resultado final das suas funções. Então vou colocar em números inteiros, vou colocar aqui médias aleatórias, você pode criar a sua também, tá? Só mesmo para que você entenda como é que se utiliza as funções do Excel. Quais funções nós vamos trabalhar, Wellington? Você não falou até agora. Pessoal, as funções que você vai trabalhar aqui, primeiro, você vai trabalhar o layout de planilha. Segundo, a organização de dados, né? Como é que você faz essa organização? Você está trabalhando isso aqui agora. E terceiro, você vai trabalhar com a média, né? A função média. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com a média. Então, feito isso, pessoal, preencheu tudo, eu vou selecionar todo o espaço. Olha só, de novo, ó, clico aqui, arrasto, centralizo. E agora eu vou fazer a função média. Toda função no Excel inicia com sinal de igual, beleza? Quando eu vou fazer a função média, ele tem que vir com acento, beleza, pessoal? Então, média, abro parênteses, é um quesito obrigatório. Clico e arrasto e fecho parêntese e dou Enter, beleza? Existe um recurso no Excel que é bem bacana, que chama preenchimento automático. Então, eu simplesmente clico aqui nesse pingo, né, o ponto final aqui do meu contorno de célula e arrasto e OK. Bom, não existe média dessa forma. A média ela é, no máximo, de uma casa decimal. Porém, eu vou deixá-la sem casa decimal, ou seja, com uma somente. Como é que eu faço? Venho aqui, ó, esse campo adiciona a casa decimal e esse campo tira a casa decimal. Então, eu vou clicar uma vez, duas vezes, para que fique somente uma média. Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Finalizamos a nossa primeira videoaula, somente para vocês recordarem. Um forte abraço a todos, uma boa noite e esse final de semana teremos novas videoaulas, ok? Abração!